Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, uma leitura bíblica como nós temos feito e como Deus ele tem sido conosco. Ele quer sempre nos abençoar, nos transformar, nos prosperar e nos dar a vitória qual sempre almejamos ou sonhamos. Se assim nós obedecermos e fizermos aquilo que o agrada, o quanto mais Ele quer nos surpreender, nos abençoar e nos prosperar. No livro de Números, no capítulo 8, nós lemos no 7 toda a preparação das ofertas, como cada tribo teve que fazer, realizar a dedicação do altar. Olha só mais o que Deus ele ordenava que assim se fizesse sobre a sua ordem, né? Sobre a sua ótica, o que Ele tem, como tinha que ser feito e obedecido de forma literal o que Deus ordenou. Em Números 8, deixa muito bem claro isso. E disse também o Senhor a Moisés: diga o seguinte, Arão, quando você preparar as 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. E o Senhor então disse a Moisés: separe os levitas no meio dos israelitas e os purifique. A purificação deles será assim: você aspergirá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas, para que se purifiquem. Depois eles vão trazer um novilho com oferta do cereal, da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um seu novilho como oferta pelo pecado. Você vai levar os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel, levará os levitas à presença do Senhor e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão então apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Olha só que maravilha, né? Como Deus ele separa os seus, ele purifica os seus. Mas olha só a obediência, eles tinham que rapar o corpo todo, lavar as roupas para que se purificassem. A maneira como Deus ordena, como se fizesse mais a oferta de um novilho, né? Vai trazer cada um seu novilho como oferta pelo pecado. Olha só. Depois os israelitas impuseram as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você vai oferecer o novilho como oferta pelo pecado, e o outro como holocausto ao Senhor, para fazer propiciação pelos levitas. Dispõe os levitas em frente de Arão e dos filhos dele, e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira você separará os levitas no meio dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles vão entrar na tenda do encontro para ministrar, e eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus, em lugar dos primogênitos do meu primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo o primogênito de Israel, entre os homens, entre os rebanhos, é meu. Eu os separarei para mim quando ferir todos os primogênitos do Egito, e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos de Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e a seus filhos. Eles vão ministrar na tenda do encontro e o nome dos israelitas, e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Então, olha toda essa ordenação, essa maneira, a forma como Deus ele mandasse que assim se fizesse, como se santificasse, como se purificassem, e assim eles faziam da forma como Deus ordenou. Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel fizeram como os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram, levaram as suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor, e fez então a propiciação para eles, para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram
a ministrar na tenda do encontro, sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. E assim fizeram com os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor então tinha dito ainda a Moisés: isso se diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular, e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar os seus companheiros do ofício na responsabilidade de cuidar da tenda, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim então você vai designar as responsabilidades dos levitas. Como nós já lemos, tinha certa idade, uma certa forma, para que se fizesse conforme Deus assim tinha ordenado. E Números 9, olha só, como fizeram até a celebração da Páscoa. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito. Ele disse: os israelitas deverão celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebre no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com as leis e as suas ordenanças. Então Moisés ordenou aos levitas que celebrassem a Páscoa, e ele é celebrado no deserto do Sinai, ao pôr do sol do 14º dia do primeiro mês. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, porque se haviam tornado impuros, por terem tocado num cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia, e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver. Mas por que deveríamos ser impedidos de apresentar nossa oferta ao Senhor na ocasião própria como os demais israelitas? Eles sabiam que estavam impuros, mas foram até Moisés e perguntaram: por que nós temos que ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor nessa ocasião própria, como os demais? Então Moisés respondeu: espere até que eu saiba o que o Senhor ordena a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornarem impuro por tocar algum cadáver, ou estiver diante de motivo de uma viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrar no 14º dia do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão cordeiro com os pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. E quando a celebrarem, obedeçam todas as leis da Páscoa. Se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele vai ser eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Olha só, um que estava perguntando pela sua impureza, que ele tinha tocado um cadáver, foi até o Moisés, questionou sobre isso, porque não podia oferecer a oferta pela Páscoa. E o Senhor disse: não, então eles podem, aquele que me chamou de viagem, podem, mas aquele que realmente até estiver puro, mas por motivo distante, motivo de viagem, não celebrou a Páscoa, ele vai ser eliminado do meio do meu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Ele estava até puro para isso, mas não fez, não se dedicou a fazer no tempo, na hora certa, na maneira como Deus ordenou. Ele não se dedicou, não se preparou para aquele momento. Então, um que estava impuro, ele tinha o desejo de fazê-lo e perguntou: por que eu tenho que ser impedido? E aonde o Senhor então deixou claro que ele poderia fazê-lo e ser realmente ali mais um sendo purificado, sendo transformado, ainda que ele tivesse tocado em algum cadáver, que era algo que era para ser ficado impuro até um certo período, como já falamos isso anteriormente. Então, quando estivermos atentos a isso, o quanto mais poderemos a nosso Deus nos apresentar uma oferta viva e saber que Ele se agrada daqueles que realmente querem tocar nele, falar com Ele, estar com Ele e viver com Ele. Isso é algo assim maravilhoso. Mas um estrangeiro que reside entre vocês, que queira celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis que ordenam a Páscoa. Vocês terão que manter as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Então, quer dizer, até o estrangeiro tinha o direito de participar da Páscoa. Hoje nós falamos sobre a Santa Ceia, que todos são chamados para tocar no corpo e no sangue de Jesus. Então,
quanto mais estivermos puros para isso, santificados para isso, o quanto mais poderemos do Senhor receber milagres, maravilhas e respostas para nossas vidas. Amém? Olha só mais aqui no 15. No dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência do fogo. Sempre que a nuvem se levantava da cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Quer dizer, então tudo era uma direção do próprio Deus. E conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, assim eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando as nuvens ficavam sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme o Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, quer dizer, era só um meio período. Mas quando levantasse pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme o Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriu-se as responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Então, a ordenança que Deus mandava, ordenava, e até realmente esse sinal que era maravilhoso. Durante o dia tinha uma nuvem que cobria o tabernáculo, cobria realmente os israelitas, para que o sol não pudesse realmente atingi-los. À noite, então, tinha essa coluna, essa nuvem que era de fogo para iluminar, para aquecer o arraial, o acampamento. Então, tudo é uma preparação do próprio Deus. Mas assim que ela levantava, eles tinham que partir. Assim, conforme elas paravam, eles então tinham que acampar. Podia ser, às vezes, no mesmo dia, de manhã ou pela tarde já tinha que sair, à noite tinha que sair. Às vezes 2 dias, como foi falado, às vezes 1 semana, às vezes 1 mês, às vezes 2, 3. Então, não tinha, conforme a ordem do Senhor, conforme Deus ordenava, assim eles tinham que fazer. Então, se estivermos atentos a isso, obedientes a isso, jamais tomar nossas próprias decisões à flor da emoção, mas fazer tudo conforme Deus ele se agrada, para que possamos ser abençoados, consagrados ainda muito mais ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Ao Deus amado Pai, quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de mais uma vez poder, meu Pai, meu Deus, ouvir a Tua voz através dessa palavra, dessa leitura bíblica, e eu creio que o Senhor está sempre nos dirigindo a fazer sempre o nosso melhor, meu Pai. Então peço a Tua bênção, que possamos sim a cada dia mais ter entendimento e revelação, e que nada nos impeça de chegar ao lugar desejado, meu Pai. Assim eu já lhe agradeço por tudo, e crendo já, meu Pai, realmente tomo posse de cada bênção que o Senhor derramará sobre nós, de forma muito especial, nesse dia, assim, para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus, amém? Toma posse disso, creia, confie, e Deus será contigo, Ele vai fazer você se levantar, você se acampar. Deus tem um propósito e projeto, e Deus vai tocar ao seu coração para que você possa ver esses sinais, e vão se cumprir de forma literal sobre a tua vida, em nome de Jesus. Qualquer coisa que precisar, pode contar conosco sempre. Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e que haja paz sobre o seu coração, sobre a sua alma, em nome do Senhor Jesus.